Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Francisco Régio, psicólogo. Estou coordenador do Núcleo dos Profissionais da Saúde de São José do Rio Preto, da Associação Comercial. E como divulgado anteriormente, nós estamos trazendo mais informações, mais conteúdo de relevância para que você possa se orientar, ter essas informações, passar para os seus colaboradores e fazer um grande uso dessa informação. Sempre muito importante dizer que a informação é uma ferramenta, é um instrumento fundamental da prevenção onde nós poderemos trabalhar. E nesse mês de novembro, nós vamos trabalhar a respeito do câncer de próstata, que é o mês de Novembro Azul. Esse mês ele foi designado Novembro Azul por conta das programações que tem sobre câncer de próstata, que é denominado dia 17 de novembro como o Dia de Prevenção e Combate ao Câncer de Próstata. E hoje nós trouxemos aqui um especialista, Dr. Alexandre, urologista, que vai nos falar muito mais sobre essas informações, sobre essa doença em específico, como se dá, como se deve tratar, enfim, vamos bater um grande papo aqui e vocês vão perceber que nem tudo está perdido, nem tudo é tão complexo, basta nós trabalharmos a prevenção, termos as orientações, as informações, que com certeza nós conseguimos combater esse mal que assola a toda a humanidade há muitos e muitos anos. Doutor Alexandre, seja muito bem-vindo ao nosso espaço. Eu gostaria que o senhor se apresentasse e falasse das suas informações, seu conhecimento científico. Por favor, fique à vontade. Obrigado, Francisco. Inicialmente, gostaria de agradecer à CIRP pelo convite. Eu sou médico urologista, me formei pela Faculdade de Medicina de Botucatu, fiz um estágio de fellow na Johns Hopkins, nos Estados Unidos, em cirurgia laparoscópica e robótica, e trabalhei no Hospital do Câncer de Barretos durante 7 anos, em 3 anos dos quais eu fui coordenador do departamento naquela instituição. Tenho uma experiência importante nesse período com câncer e me dedico hoje também na vida privada do consultório, seja em Barretos, seja aqui em São José do Rio Preto, ao tratamento dos tumores urológicos, né? Também tenho o título de mestre pelo Hospital do Câncer de Barretos e a nossa rotina basicamente é tratar de pacientes com câncer urológico, entre eles o câncer de próstata. Esse mês de novembro, campanha Novembro Azul, na visão do profissional, qual é a importância deste Novembro Azul para a nossa sociedade, que é tão machista, que é tão preconceituosa, que não gosta de ir ao médico, o homem por natureza, sim, né? Eu digo como psicólogo, atendo muitas pessoas, e a gente sabe a resistência que o homem tem de ir, além do preconceito e tudo mais. Qual que é a importância dessa campanha para uma prevenção, para um tratamento futuro? Na verdade, é um período de informação maçante, né, em todos os meios de comunicação, seja televisão, rádio, mídias digitais, onde a gente busca informar o maior número possível de pessoas sobre a importância do câncer de próstata e trazer essas pessoas para que realizem seus exames preventivos. Às vezes não diretamente o próprio homem, mas chamar a atenção da esposa que vai levar o homem para o consultório. Então é um mês em que a gente intensifica as campanhas de prevenção do câncer de próstata. Quais são os principais fatores de risco, doutor, que os homens estão à disposição ou estão aí descobertos? O que o senhor tem a falar a respeito desses assuntos? A idade, principalmente. Em que idade que nós temos que já começar a se preocupar com esse tipo de problema? Boa pergunta. O câncer de próstata, Francisco, ele é uma doença que o principal fator de risco é o envelhecimento, tá? Então, assim, a gente estima que próximo de 80% dos homens com 80 anos de idade vão ter foco de tumor na próstata. Então, é uma doença basicamente relacionada ao envelhecimento, tá? É muito raro o câncer de próstata em indivíduos abaixo de 45 anos de idade. É muito raro, tá? Às vezes acontece em algumas famílias geneticamente predispostas, que são a exceção, mas é uma doença relacionada com a idade. A idade é o principal fator de risco para o câncer. Segundo fator de risco para o câncer são os homens afrodescendentes, as pessoas de raça negra, que têm uma incidência maior de desenvolvimento de câncer de próstata, inclusive de formas graves de câncer de próstata. Então, as pessoas da raça negra precisam também estar atentas e começar seus exames de prevenção antes.
Outros fatores de risco também são a hereditariedade. Se eu tenho um parente de primeiro grau que teve câncer de próstata, se o meu pai teve, o meu irmão teve, os irmãos do meu pai tiveram, eu tenho uma probabilidade maior de desenvolver a doença. Então, esses 3 grupos basicamente são os de maior risco. E a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que os homens, a população geral, a partir dos 50 anos de idade, procurem realizar seus exames de prevenção de próstata, seja tanto com o exame de toque retal, quanto com o exame de PSA, que é o exame sérico, o exame do sangue que a gente faz para ver se o paciente tem alguma anormalidade nesse exame ou não, que possa levar à possibilidade de um tumor. Doutor, sendo um câncer, obviamente é uma disfunção de células que acontece em uma determinada região do corpo por uma infinidade de fatores. Em outros aspectos, nós já trouxemos aqui as informações a respeito de alimentação, sedentarismo, qualidade de vida, utilização de substâncias tóxicas e tudo mais. Até que ponto isso influencia ou não a respeito desta questão da próstata? Porque eu lidei muitas vezes com profissionais, com pessoas que estavam dependentes químicos, inclusive em clínicas de dependência química. E pouquíssimos relatos de pessoas que tinham algum problema, não sabiam se era próstata, porque além do preconceito e tudo mais, tinha a questão de drogas, enfim, que não deixava essa pessoa tomar uma decisão. Então, assim, drogas, bebidas, cigarro, alimentação, sedentarismo, como que tudo isso influencia, impacta para quem tem uma predisposição ou não? Não, na verdade isso não tem muita associação com o câncer de próstata, Francisco. Mas ela tem um impacto global na saúde do homem que a gente também procura ir atrás na campanha do Novembro Azul. Eu não posso ficar simplesmente focado na questão da próstata e esquecer e deixar de aconselhar um paciente para as mudanças de hábitos de vida, estimular a prática de atividade física, a abolição do sedentarismo. Tenho que tocar no assunto para esse homem parar do uso do cigarro, aumenta a incidência de doenças cardiovasculares. Então, assim, no contexto dessa campanha, a gente também foca em outras coisas potenciais de risco para aquele indivíduo, entendeu? Então, assim, a questão da obesidade tem uma clara associação de obesidade com câncer de próstata, tá? Então, a gente também tem que aproveitar o momento da vinda desse homem ao consultório e pegar no pé dele sobre os maus hábitos de vida e tentar reverter isso, tá? Porque muitas vezes isso gera não só a predisposição para levar a um tumor, mas para matar esse paciente de doenças cardiovasculares, mortes violentas. Então a gente tem que mudar esses hábitos do paciente. Doutor, nós vamos entrar agora em umas questões sobre mitos e verdades. Aí é o popular. Eu ouvi falar, eu imaginei que, me disseram que é assim, é assado e tudo mais. Ou seja, as pessoas têm muito costume de ir pelo dito popular. Ah, mas sempre foi assim, eu sempre ouvi assim de um ou de outro que é dessa forma que tem. Muitas dúvidas das pessoas o câncer de próstata, ele traz algum tipo de sintoma mais doloroso? Quando que ele começa a se demonstrar estar na sua fase mais aguda? É uma ótima pergunta, Francisco. A importância do Novembro Azul, de chamar esses homens para o consultório, é porque a doença não dá sintoma, ela é uma doença silenciosa nas suas fases iniciais. Então, não espere nenhum sintoma num tumor em fases iniciais de doença, não acontece nada. Em fases avançadas, esse tumor começa a obstruir o canal urinário do homem, dificuldade para urinar aparece, sangramento na urina aparece e não raramente a metástase dá sintoma antes do que o próprio tumor. O paciente começa a ter fratura óssea, dor óssea, porque o câncer já saiu da próstata e se instalou em ossos. A gente não quer pegar esse paciente, a gente quer pegar o paciente potencialmente curável. Quando a doença está no começo, 90% dos pacientes têm chance de cura. Então, a campanha de trazer esses homens e realizar o seu preventivo é diagnosticar a doença em fase inicial. Não espere ter algum sintoma, alguma dificuldade para procurar o urologista, tá? Então, tem que vencer esse tabu, tem que realizar os exames de prevenção, porque quando a doença pega no início, a chance de cura é excelente. Tá? Muito pior do que pegar um paciente
com uma metástase já, em que o tratamento muitas vezes vai dar uma sobrevida para ele, mas aí vai acabar em algum momento que a doença pode levar esse paciente. Eu tive relatos de pessoas, de parentes, de colegas, de conhecidos, que falaram justamente isso. Ah, mas eu não sentia nada. Lá com os meus 75 anos de idade, eu não sentia nada, eu não tive nada. E quando foi ver, já estava tudo aflorado, né? Já estava tudo numa complexidade que não tinha como. Então, tem realmente uma questão de mitos, né, na sociedade. Se não está doendo, se não tem nenhum tipo de sintoma, eu não tenho nada, estou bem. Aí bebe, fuma, é sedentarismo, né, tudo isso acaba aflorando e prejudicando muito mais. Às vezes a pessoa tem um problema de hemorroidas. É óbvio, tá? Bem distante uma da outra. Mas se ela sente, ela trata. Então é uma coisa bem sintomática. Olha, tenho hemorroidas, vou sentir, eu vou me cuidar. Mas não sentiu, não vai atrás, não resolve nada, tá? E nós percebemos muito isso nas pessoas de mais idade, uma pessoa de uma geração anterior, que está chegando hoje aos 70 anos de idade, que está sofrendo deste problema, e ainda assim ele tem uma dificuldade de ir no médico, ainda assim ele tem uma dificuldade de se despir para poder fazer o exame, tem aquela cultura machista, eu não vou fazer o exame, não vou deixar um homem me tocar, né? Ah, faça o PSA. Explica para nós, doutor, a diferença, basicamente, o porquê que tem que ser feito um exame de toque, o porquê que o PSA dá o resultado, o porquê que tem que ser os dois para diagnosticar com precisão. É uma ótima pergunta. Muitas vezes a gente vê o paciente pedindo apenas pelo exame de sangue, alguns pacientes se recusam a realizar o exame de toque para não ter a sua masculinidade questionada, muitas vezes para que outras pessoas não saibam que ele procurou o médico. Isso ainda é motivo de tabu para muitos homens, entendeu? Infelizmente, sim, tá? É um exame banal, rápido, que a gente tenta fazê-lo da forma menos constrangedora possível para o paciente, mas que muitos hoje, eu acho que essa questão do preconceito já está numa fase de reversão. Muitos homens procuram e muitas vezes eles questionam, doutor, mas o senhor vai me examinar? E alguns chegam pedindo o exame. E isso de fato é importante, porque 1 a cada 5 homens com câncer de próstata pode ter o exame de sangue normal e ter uma doença. Então, o toque, ele ajuda a gente eventualmente a pegar esse paciente. Homens que têm tumores tocáveis geralmente têm doenças mais agressivas. Então, ter um nódulo detectável ao toque me ajuda a nortear para onde esse paciente vai na hora do tratamento. O exame me permite várias informações. Não raramente a gente vai examinar a próstata e acha um tumor de reto. Já aconteceu inúmeras vezes. Então, assim, a medicina é uma arte que não é só exames, pessoal. O médico tem que examinar o paciente, tem que pôr a mão no paciente. E o toque é um exame importantíssimo, tá? Ele é falho. O toque depende muito da experiência do médico que realiza, mas o exame de sangue também tem as suas deficiências. Então, a gente pega duas armas, duas ferramentas que têm as suas deficiências e junta no intuito de tentar aumentar a chance e a acurácia do diagnóstico para esse paciente. As duas ferramentas têm que ser usadas juntas, de maneira que se eu tenho ou PSA alterado ou um exame de toque alterado, esse paciente vai precisar realizar uma biópsia de próstata. Fiz essa pergunta também por conta, né, dos nossos ouvintes, de algumas pessoas que me questionaram e da minha própria situação. Eu, eventualmente, faço os meus exames preventivos e tudo mais, e recentemente eu fui fazer um exame e constava na lista dos exames ali um PSA. Eu não pude fazer, não pôde ser feita a coleta e a averiguação do exame do PSA, porque na hora que eu fui conversar com a pessoa que estava fazendo a coleta, neste questionário vinham as informações. Como que eu me desloquei até o local para fazer os exames? Se foi a pé, de bicicleta, de moto, de ônibus, sentado, em pé, de como foi. E eu tinha ido de moto. Ela falou, olha, nós não vamos poder fazer este exame por conta que pode ter afetado a informação depois por conta você está sentado numa moto. Eu falei, mas num carro é a mesma coisa? Ela falou, não, é diferente. O tipo de assento é diferente, você está enganchado numa moto, né?
E aí, claro, eu falei, tudo bem, né? A gente não questiona profissionalmente, mas me surgiu essa dúvida. Até que ponto que isso faz a diferença? Porque às vezes a pessoa não presta atenção, não sabe dessa informação e vai de bicicleta, às vezes até fazer um exame de PSA, dá uma diferenciação, não tenho nada e deixa passar por isso. É isso mesmo, doutor? Algumas situações, os laboratórios recomendam que você evite antes da coleta do PSA, como andar de bicicleta, ciclistas de alta performance, andar de moto. Alguns laboratórios pedem um período de abstinência sexual de 2 a Sim. 3 dias, para que o paciente faça também. Isso tudo no intuito de minimizar o erro do exame. O exame ele já é um exame falho, tá? Porque muitas outras doenças elevam o PSA além do câncer. Então, e essa situação é uma situação possível para elevar o nível do PSA. Então, para a gente tirar esses fatores de confusão, alguns laboratórios às vezes dão essas recomendações. Ou seja, ele pode dar um falso positivo. Pode dar um falso positivo. Quando é falso positivo, vamos correr, digamos assim, pelo menos a pessoa, né, fica esperta, vamos lá, vamos fazer os exames, mas todos os anos é importante fazer essa avaliação, fazer essa identificação, porque realmente a gente não sabe se tem alguma coisa, se não tem, e enfim, todas as mulheres desde pequeno estão acostumadas, né? Eu sempre digo aos meus colegas, vocês vão aos ginecologistas, também passam por algumas situações que querendo ou não é constrangedora, mas são necessárias. Nós estamos ali profissional e paciente, tá? Uma pessoa que está fazendo avaliação, é a sua vida que está em jogo, é a tua saúde. Muitas vezes você tem aí a condição, você tem netos e de repente você deixou passar tudo isso, está perdendo uma qualidade de vida por uma questão preconceituosa, né? Tudo isso fica complicado. E casos, né, de pessoas já de meia idade, mais para frente, sofrendo por isso, que perderam a vida por conta disso, né? E a gente fala assim, poxa, por ignorância, né, por não querer lidar com esse tipo de situação, não querer enfrentar, né, se deixaram perder por conta dessa doença. Exato. Mas, doutor, falando sobre essa questão, vamos lá, identificou algum tipo de sintoma, o mais simples possível, alguns tipos de característica, o mais simples possível. Quais são os caminhos que nós temos para começar um processo tanto preventivo como curativo? A prevenção do câncer de próstata, ela necessita dos exames de rotina. Muitos se disseram sobre alimentos ricos em selênio, zinco, tomate, mas isso não impede a gente de envelhecer. Então, não é garantido que você tenha uma dieta basicamente com aqueles fatores que poderiam evitar um tumor, mas pela idade você pode chegar naquele mesmo tumor, independente do estilo de vida que você levou. Então, assim, a prevenção, os exames de rotina são fundamentais. São fundamentais para que o indivíduo diagnostique a doença. Quando a gente tem esses exames alterados, em que a gente faz a biópsia da próstata e acha a doença, descobre a doença, não é o fim do mundo. Os pacientes costumam colocar câncer de próstata tudo no mesmo balaio. Acha que a doença é grave, que vai matar. Então é a primeira coisa que passa na cabeça da pessoa. E é uma doença absolutamente heterogênea, não é uma doença, são várias doenças diferentes. O indivíduo com um determinado tumor de próstata pode ter um tumor absolutamente bonzinho, indolente, que não vai crescer, que não vai matá-lo, como do outro lado tem indivíduos que desenvolvem doenças extremamente agressivas, de rápida evolução, que disseminam para metástases muito rapidamente. Cabe a nós médicos orientar esse paciente quais são esses cenários, porque isso determina o tratamento. Esse paciente com uma doença de muito baixo risco, se ele já está no final da vida dele, muito doente, às vezes sabe o que eu vou fazer para esse paciente? Nada. Eu vou deixar a vida seguir seu curso, porque o tumor não vai matá-lo. Um indivíduo, por outro lado, com uma doença, um indivíduo jovem com uma doença extremamente agressiva, eu tenho que oferecer tudo que eu posso para esse paciente, para garantir o máximo de vida para ele, se eu não conseguir curá-lo, para prolongar a sua vida, dar qualidade de vida. Então, por ser uma doença heterogênea, o tratamento varia de acordo com a idade do paciente, expectativa de vida, preferência do paciente. Tem paciente que às vezes não quer operar, tem paciente que às vezes quer fazer uma radioterapia.
ou que aquele que não quer fazer radioterapia de jeito nenhum e que quer operar. Então eu preciso explicar isso para o paciente para ele tomar a melhor decisão, tá? Então assim, é uma doença que não é o fim, é uma doença que tem muita coisa para se fazer, mas para a gente saber tratar e orientar esses pacientes, primeiro nós temos que diagnosticar. E o homem não pode negligenciar ou correr o risco de perder a sua vida por um preconceito banal do que os amigos vão dizer se descobrir que ele foi no urologista. Então, eu acho que é uma época da gente vencer preconceitos. Nós já estamos em 2022, a cabeça dos homens já mudou bastante, mas o homem tem aquele negócio que a gente não vê na mulher, que é aquele sentimento de não falhar nunca, né? Ele sempre se arrisca. O homem acha que nunca vai ficar doente, que nunca vai ter problema. Por isso que a gente morre mais em mortes violentas. Sim. A gente e acaba morrendo mais cedo justamente porque não faz essas prevenções como deveria ser feito, né, Francisco? A força, digamos assim, a força física do homem, né, se contradiz com a inteligência muitas vezes, né? Porque ele acha que é capaz de tudo, que não vai ter problema, não vai sentir dor. Eu às vezes converso com algumas pessoas que se sentem muito forte. Eu brinco assim, o homem quando sente uma dor de cabeça, a proporção da dor é mais ou menos igual ao parto que uma mulher sente. Porque uma mulher, ela tá com dor de cabeça, né? E aqui eu não estou puxando sardinha para canto nenhum, mas é uma realidade, é um fato. Né? A mulher com dor de cabeça, ela cuida da criança, ela faz comida, ela dá uma organizada, ela vai trabalhar. O homem com dor de cabeça, ele tira o dia de trabalho e vai descansar, vai pra cama. E não consegue, entendeu? Então nós temos essa predisposição. Aí eu sempre digo, se nós fôssemos tão fortes assim, talvez, né, seria para nós a condição de gestar um ser humano, já que precisa de força física, precisa de estrutura, né, precisa desse tipo de habilidade. E não é conosco que é dado esse dom, é às mulheres. Exato. Então, assim, Deus sabe o que faz e nós precisamos ser um pouco mais humildes e reconhecer que nós temos, sim, uma força física, talvez, mas nem tudo é na força física. Doutor, falando a respeito da libido, algumas situações que uma cirurgia de próstata pode causar, a senhora vai me confirmar ou não, é a questão da ereção. Como que se dá numa questão de cirurgia que pode afetar a questão? Porque esse é um dos preconceitos que os homens têm. Olha, eu não vou fazer uma cirurgia que se eu fizer esta cirurgia vai atingir nervo tal que aí eu não terei mais ereção. Aí tem que ter que colocar prótese peniana. Em que circunstância se dá isso tudo? Na verdade, não é só a cirurgia, Francisco. Qualquer tratamento ativo, local para o câncer de próstata, cirurgia, radioterapia, bloqueio hormonal, tem a possibilidade de alterar a potência do homem, do sujeito, tá? E isso pode ser um pouco motivo de ressabiar. O paciente fica intrigado inicialmente em realizar determinado tratamento, mas isso, o estar vivo, o querer viver, sobrepõe todas esses possíveis sequelas que podem vir do tratamento. O problema é o depois, na hora que o paciente está livre da doença, que ele fez a cirurgia, ele quer a vida dele de volta, inclusive a sua parte sexual. E isso cabe a nós médicos orientar muito bem dessas possíveis sequelas, porque mesmo que ele tenha uma potência prejudicada pelo tratamento, sempre há o que ser feito. Seja tratamento com medicamento oral, seja com terapias diretamente injetáveis no pênis, ou no caminho final o uso de prótese. Então a masculinidade do homem, a questão da potência, a virilidade é uma coisa importantíssima e ela está dentro do conceito de saúde. Então eu preciso também dar essa importância para o paciente. A questão é que às vezes o câncer também pega muitos homens e que já não estão numa vida sexualmente ativa mais. 70 anos de idade, 80 anos de idade, as parceiras já perderam o interesse. Então, para ele, o que vai ficar de sequela não importa, ele quer estar vivo, ele quer estar bem, tá? Mas isso realmente precisa ser muito bem conversado antes de qualquer tratamento para com os pacientes, porque também determina, o paciente pode escolher qual tipo de tratamento que vai eventualmente afetar menos a sua potência. Entendi. Bom, ou seja, sempre a informação ela é muito mais importante, tá, do que nós podemos imaginar, do que o preconceito, do que vão achar. Poxa, mas eu estou novo, eu ainda tenho uma vida ativa. Olha, você pode fazer escolha, como o senhor disse. Exato. Ou você vive
e tem uma vida até, né, quando Deus permitir, vamos colocar assim, tá? Se for pela naturalidade, ou você tem a sua vida sexual ativa até um determinado ponto. Né? Que com certeza isso aí vai cada vez mais progressivo. É uma doença progressiva, né, doutor? Sim, Ela é uma doença progressiva. Sim. Então, ele pode escolher. Eu acho que, para mim, não existe escolha nessa condição. Só tem a opção 1, quero viver. Pronto, dali para frente, tá? Então, por isso que a prevenção, ela é fundamental na vida, né? Exato. E nós trabalhando com a prevenção, trabalhando com a informação, fazendo as medidas preventivas, procurando um profissional habilitado para fazer todas as investigações e, se houver a situação, entrar no processo de tratamento. Na psicologia, nós falamos sempre muito da situação. Tudo que acontece, muitas vezes não é o problema. O problema é o que você faz com aquilo que acontece. Tem pessoas na área de câncer, independente de ser câncer de próstata, que está ali falando sobre a vida, está ali declarando sobre a vida, está ali simplesmente vivendo. Eu quero viver o quanto mais eu puder. E tem outras pessoas que às vezes o problema é infinitamente menor, é curável, mas ela está tão debilitada na vida, ela está tão numa situação depressiva, já desgostosa da vida, que ela faz daquilo ali quase que uma fase terminal. Ela quase que assina o atestado de óbito dela. E isso que a gente precisa deixar muito bem claro. Não é o que acontece com você, é como você reage a essa situação. Nós vemos pessoas lutando pela vida de todas as formas e eu vejo algumas pessoas entregando a vida por conta de coisas banais. Se tivesse tratado, se tivesse se permitido, estariam vivas, estariam entre nós, estariam curtindo seus netos, ainda seus filhos, estariam curtindo uma vida, tá? Muito mais longeva. Mas, infelizmente, o preconceito, eu digo que o preconceito, ele mata. O preconceito, ele nos afasta das pessoas, ele deixa uma sequela muito maior do que até o próprio câncer. Porque depois, lá no seu leito de morte, não vai adiantar nada. Poxa, se arrepender do que fez. Aí quer chamar a família para poder dizer que ama, que não sei o quê, aquela coisa toda. Então eu digo, cuide da sua vida e da sua família enquanto você está aqui com saúde. Se não tiver, nós temos medicina hoje para lidar com essa situação. E essa informação que nós queremos passar é esta chamada de atenção, né? Esse atentar ao cuidar da nossa vida. Porque é muito fácil você dizer para sua mulher, para sua filha, vá ao médico. Mas e você? Está indo? Você que é o provedor da casa, você que muitas vezes é o responsável financeiro, é o tutor de toda uma estrutura, você não está se cuidando. Não vai adiantar nada você depois abandonar a sua família por conta de uma doença, porque eles vão ficar, a Deus dará, tecnicamente, dessa forma. Exato. Então, cuide-se. Você tem que estar fortalecido para você cuidar da sua família, dos seus projetos, dos seus negócios, da sua vida e tudo mais. Então, prevenção é a arma, prevenção é a melhor forma que nós podemos dar de qualidade de vida para todos nós. Doutor, eu quero agradecer imensamente. Esta informação foi de extrema importância. Eu acredito que as pessoas vão realmente fazer bom uso dessas informações. E eu deixo para o senhor agora as considerações finais. Fique à vontade. Obrigado, Francisco. Mais uma vez, eu agradecer à CIRP pela oportunidade e lembrar, como mensagem final, os homens com fatores de risco para a doença, afrodescendentes, que têm histórico na família, precisam começar os exames de próstata aos 45 anos. Homens que não têm fator de risco, não têm histórico de câncer na família e que não são negros, a partir dos 50 anos de idade, procurem um urologista da sua confiança, seja do seu convênio, seja da rede pública via SUS. Existem muitas ações de prevenção de câncer de próstata no próprio AME. Eles têm um projeto de saúde do homem bem interessante que fornece a possibilidade para o homem fazer seu rastreamento tudo gratuitamente pelo SUS. Então, não tem a conversa de que eu não tenho dinheiro para pagar uma consulta. Quem tem vontade vai pelo SUS, consegue fazer seus exames de prevenção também. Procure o urologista da sua confiança, faça seus exames preventivos. Deus o livre e guarde de ter uma doença, mas se tiver, que seja diagnosticada precocemente a tempo de ser curada. Então essa é a minha mensagem final. Agradeço mais uma vez. É isso, muito obrigado.
E vocês, eu quero agradecer a sua atenção, a sua disponibilidade, estar aqui nos ouvindo, prestando atenção nessas informações. E nós pedimos, não deixe que o preconceito tire a sua vida, a sua qualidade de vida e tudo mais que você tem ainda a viver. Essa é a nossa informação, esse é o nosso desejo, que todos tenham realmente uma qualidade de vida e vamos compartilhar essas informações com outras pessoas, vamos conscientizar, porque a informação é uma arma fundamental. Agradecemos a todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.